Oi, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Leila Cunha e hoje eu vou gravar para vocês a videoaula do tapete Aurora. Eu não vou abrir nenhum material novo para fazer esse tapete, eu vou fazer ele com as sobras que eu tenho aqui. E provavelmente não vai ser um tapete que eu vou pôr para vender, eu vou ficar com ele para mim, vai ser como uma amostra. Vou ficar com ele para mim. E eu vou usar todo aquele materialzinho que eu mostrei no vídeo anterior, das peças que eu fiz e foi sobrando. Então, eu vou usar esse amarelo bebê, eu vou usar esse aqui, que é o caramelo, vou usar esse restinho aqui, que é um bege, e esse amarelo aqui da Bandeirantes, e esse pitaia aqui, que é da Apollo. Vou usar todas... Ah, e também vou usar esse verdinho aqui, que é o gramado, né, da Barroco. Esse aqui faz muito tempo, gente, que eu comprei. Já usei em várias produções e ainda tenho isso aqui. Não sei nem quantos gramas tem isso aqui, mas ainda tem bastante aqui. Vou usar essas cores, então, pode ser... Aqui eu tenho uma, duas, cinco, seis cores com o gramado. Pode até ser que eu pegue alguma outra sobrinha que tenha por ali para fazer a peça. E nós vamos precisar aqui, além do material, todos são número 6, barbante número 6. E é com qual eu trabalho aqui. Nós vamos precisar da agulha, eu uso a agulha número 4. Mas o barbante número 6 também pode ser tecido com a agulha 3,5, mas eu gosto de usar a agulha número 4. Fica bem melhor para minha tensão de ponto, senão fica muito pequeno. O meu ponto, ele é apertado. Então, se eu usar 3,5, fica menor ainda. Então, eu uso a agulha número 4 para dar um volume maior na peça que eu tô fazendo. Então, vamos lá. Eu vou começar a gravar agora de manhã. Não sei se eu vou conseguir terminar agora de manhã, por conta que daqui a pouco já vai começar o movimento aqui, né, das pessoas, alguns barulhos. Então, se eu ver que o barulho vai atrapalhar, eu vou deixar para gravar, para terminar de gravar à noite. Mas eu vou começar agora, eu vou ver o que eu consigo fazer agora pela parte da manhã. Então, vamos lá. Muito bem. Vou iniciar aqui, dando aqui o nozinho, aprender aqui o meu barbante. E nós vamos iniciar com a base de florzinha. Imagino que a maioria de vocês já sabe fazer. Porém, vamos fazer aqui, ó. Vamos iniciar fazendo um total de 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 correntinhas. Vamos voltar na quarta correntinha. 1, 2, 3, 4. Vamos voltar aqui na quarta correntinha e aqui dentro fazer um ponto alto. E vamos formar aqui esse anelzinho aqui, que vai ser onde nós vamos fazer as pétalas da nossa florzinha. Novamente, 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Voltamos na quarta correntinha e novamente vamos fazer um ponto alto. 1, 2, 3, 4. Laçamos aqui. Vamos introduzir a agulha nessa correntinha e fazer assim mais um ponto alto. E aqui nós vamos ter mais um balãozinho, ó, mais um anelzinho aqui. Vou fazer só mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Na quarta correntinha, fazemos novamente um ponto alto. E formamos aqui mais um anelzinho. Vamos fazer um total de 7 anéis iguais a esse aqui. E eu vou completar aqui os meus, já fiz 3, vou completar aqui os meus. Quando tiver os 7, eu volto com vocês. Completei aqui, gente, os meus, fiz aqui um total de 7 anéisinhos iguais a esse. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4,
5, 6 e 7. Aqui no final, nós vamos subir mais uma vez 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Agora, nós vamos laçar aqui a linha na agulha e vamos vir aqui dentro e fazer 3 pontos altos da seguinte maneira. Na verdade, é como um ponto pipoca. Vamos fazer aqui, vamos puxar aqui, vamos laçar, puxar e ficar com as 2 alcinhas aqui. Vamos laçar novamente, como fosse fazer um ponto alto, tirar 2 laçadinhas e ficar, agora ficamos com 3 laçadinhas na agulha. Vamos laçar pela terceira vez, puxar aqui, e agora nós ficamos com 4 laçadinhas na agulha. E agora, a gente tira todo mundo junto, desse jeito aqui. Agora, fazemos 2 correntinhas, 1, 2. E repetimos novamente, deixa eu puxar um pouquinho aqui a minha linha, gente. E repetimos novamente isso que nós acabamos de fazer. Vamos lá. Aqui. Puxamos uma, ficamos com 2 laçadinhas. Vamos laçar novamente como um ponto alto, puxamos 3 laçadinhas. Novamente, tiramos 2 laçadinhas aqui e agora ficamos com 4 laçadinhas. Agora, laça e puxa todo mundo. Desse jeito aqui. E aqui nós já temos as 2 pétalas do lado de cá, né, do trabalho. E para passar desse anelzinho para esse próximo, nós não fazemos nenhuma correntinha. É só laçar, ir direto aqui no espaço e fazer aqui, ó, novamente, repetir o que fizemos ali, ó. Ficamos com 2 laçadinhas, laçamos novamente como um ponto alto, tiramos 2 laçadinhas, agora já temos 3 laçadinhas na agulha. Novamente, vamos introduzir aqui por dentro, puxar, tirar 2 laçadinhas, agora que tiver 4 laçadinhas na agulha, nós tiramos todo mundo junto. 2 correntinhas para separar as 2 pétalas da flor. E agora, novamente, vamos repetir. Vamos fazer aqui. Puxamos o primeiro, ficamos com 2 laçadinhas. Puxamos o segundo, ficamos com 3 laçadinhas. Puxamos o terceiro e ficamos com 4 laçadinhas na agulha. Puxamos todo mundo junto e temos aqui mais duas pétalas aqui dentro do segundo anelzinho. Para passar de um anel para o outro, não fazemos nenhuma correntinha. E é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos repetir esse padrão até chegar aqui no último anelzinho. Eu vou fazer aqui os meus, quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, fiz o primeiro lado, né, da nossa base. Agora, vamos fechar aqui. Vamos, aqui no final, nós vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. E vamos vir bem aqui, nessa primeira correntinha, vamos introduzir a agulha aqui e fechar com um ponto baixíssimo. Pronto, prendeu aqui um ponto baixíssimo. Agora, novamente, vamos fazer mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. Ai, eu tava puxando, era o fio, gente. Ai, eu tava puxando, era essa pontinha aqui. Aí, puxou, eu disse, gente, nossa, como assim? O fio acabou. E tem um monte de fio ali no cone. Ai, ai. Você pode fazer assim. Já pode dando uma escondidinha nesse fiozinho aqui. Passa aqui por baixo. Puxa uma correntinha. Põe o fio pra cá. Aqui, ó. Puxa outra correntinha. Põe o fio novamente pra cá.
Gente, eu faço assim, mas você pode simplesmente ignorar esse fio e só fazer as 3 correntinhas, tá bom? Aí, aqui, ó, fiz as 3 correntinhas, depois, no final, a gente arremata esse fiozinho aqui. Fiz aqui as 3 correntinhas, agora, vamos laçar e voltar para fazer esse lado daqui. E vai ser a mesma coisa, gente. Vamos puxar aqui, ó, o primeiro, deixar 2 laçadinhas, puxar aqui o segundo, tirar 2 laçadinhas, fica uma, puxar o nosso terceiro ponto e fica aqui com 4 laçadinhas na agulha, fecha todo mundo junto, faz 2 correntinhas de separação e aí faz a próxima pétala. Novamente, puxa o primeiro, fica com 2 laçadinhas, puxa o segundo, fica com mais 3 laçadinhas e puxa o terceiro e fica com 4 laçadinhas, fecha todo mundo junto. Já completamos aqui as 4 pétalas da primeira florzinha. Para passar aqui para o próximo, nós não fazemos nenhuma correntinha de separação, é só ir direto aqui e começar tudo de novo. Puxa aqui o primeiro, puxa aqui o segundo e puxa o terceiro. Agora, tira todo mundo aqui, 2 correntinhas e novamente. Tira aqui, fica 2 laçadinhas, tira aqui, fica as 3 laçadinhas, puxa aqui, 4 laçadinhas na nossa agulha e mais uma florzinha completa. E agora é só fazer isso até chegar aqui no final. Quando chegar aqui no final, eu venho só para fechar com vocês. Ó, cheguei aqui no final, a minha base ficou desse jeito aqui. Agora, vou fazer aqui o fechamento da nossa base. Vamos fazer aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3. E vamos vir aqui. 1, 2, 3. Nessa terceira correntinha aqui, nós vamos introduzir a agulha aqui no meio e fechar com um ponto baixíssimo. Aqui, você só vai puxar a sua linha, cortar e fazer o arremate. Eu vou cortar aqui o meu fio e vou voltar com a outra cor pra gente completar essa base. Voltando aqui, já arrematei aqui a minha ponta, eu comecei desse lado e terminei aqui. Então, assim, agora você pode começar a botar aqui o verdinho aonde você achar melhor. A maioria das pessoas começa aqui nas pontas. Eu não gosto muito de começar nas pontas, então, eu gosto sempre de começar aqui no meio. Então, eu vou amarrar o meu fiozinho aqui. Deixa eu puxar aqui meu fio. Eu vou amarrar aqui. Eu começo assim, dando um nozinho, para não ter nenhum problema depois. Aqui, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, já contando com o primeiro aqui que eu prendi. E vou fazer mais 2 pontos altos aqui. 1 e 2. E esses pontos, gente, ele é feito bem no meio entre as pétalas da florzinha. E agora, para separar, é apenas uma correntinha. Vamos pro próximo espaço aqui, entre as pétalas da flor, e vamos fazer novamente 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha de separação. Vamos para o próximo espaço. 1, 2, 3 pontos altos. Mais uma correntinha de separação. Próximo espaço.
2 e 3 pontos altos. Aí, vamos chegar aqui na parte que vai ser a parte oval, né, do nosso tapete. Então, vamos fazer aqui uma correntinha de separação e vamos pegar essa alcinha aqui e nela nós vamos fazer 3 bloquinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. Vamos começar. Vamos laçar aqui a nossa linha. Vem aqui, faz 1 e 2. 2 pontos altos, 2 correntinhas. Você pode ir ajustando se você achar que o espaço tá pequeno. Novamente, vamos laçar, fazer um ponto alto, 2 pontos altos, 2 correntinhas. Pode dar uma ajustadinha aí se você achar necessário. E agora, mais uma vez. 1 e 2 pontos altos. Agora, vamos fazer aqui 2 correntinhas de separação para ir para essa próxima laçadinha aqui. Aí, então, nós ficamos assim, ó. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. 2 correntinhas novamente, vamos para essa outra alcinha, que já vai pegando para outra lateral. E vamos repetir o que fizemos aí. Aqui, ó. 2 pontos altos, 2 correntinhas. Novamente. 2 pontos altos, 2 correntinhas. Novamente, 2 pontos altos. 1 e 2. E ficamos aqui, né, com os aumentos da nossa parte oval aqui, ó. Os pontos altos separados por 2 correntinhas, 2 correntinhas de separação e novamente os 3 bloquinhos desse lado de cá, com 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas. Agora, vamos voltar aqui para a parte reta e vamos fazer uma correntinha só. Vamos aqui para o espaço entre a primeira florzinha aqui, entre as pétalas, e vamos fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha até chegar no final. Eu vou desenrolar mais um pouquinho aqui minha linha, gente, porque era para eu ter colocado dentro de uma vasilhinha e eu não coloquei. Aí, aqui, os 3 pontos altos, a correntinha de separação. Vamos fazendo isso até chegar aqui na última florzinha. 3 pontos altos separados por uma correntinha. Eu vou completar as minhas e aí eu volto com vocês. E, ó, cheguei aqui no final. Quando chegar aqui no final, uma correntinha de separação. E nessas 2 alcinhas, nós vamos repetir exatamente o que nós fizemos do lado daqui. Os 3 bloquinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. E em seguida, né, quando terminarmos aqui, né, os 3 bloquinhos de 2 pontos altos, é só seguir novamente, fazendo aqui a lateral, né, com 3 pontos altos separados por uma correntinha. Eu vou completar aqui a minha e venho com vocês já para colocar outra cor. Cheguei aqui no final, é só introduzir aqui, ó, a agulha na terceira correntinha, daquelas primeiras correntinhas que nós fizemos, passar aqui, puxar o seu fio, cortar e fazer o arremate. Eu vou arrumar aqui o meu
E aí, eu já venho com a outra cor. Eu peguei agora aqui, gente, o meu fiozinho na cor que é bege. É um bege bem clarinho, mas é bege. E assim, eu fechei a outra carreira desse lado daqui. Então, agora eu vou começar com a próxima cor do lado daqui. E é a mesma coisa, vamos fazer aqui os bloquinhos de 3 pontos altos. Inicia aqui fazendo as 3 correntinhas. Aqui, mais um ponto alto. E mais um ponto alto. Uma correntinha de separação. E vamos seguir fazendo aqui os bloquinhos de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha de separação. Próximo espaço. Novamente, opa, tem um pelinho bem aqui. Novamente, 3 pontos altos no espaço. 1, 2 e 3. E a correntinha de separação. E vamos fazendo até que chegar na parte oval, que aqui é o seguinte. Na minha tensão de pontos, eu vou colocar 2 correntinhas de separação aqui na parte oval. Mas você aí, ó, aqui é o último espaço antes daqueles bloquinhos de 2 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui o último bloquinho. 1, 2, ai, que chato, tá soltando. Eu estou soltando, né? E 3. Ah, não, gente, enrolou aqui, deixa eu arrumar. Deixa eu arrumar pra ficar bem bonitinho. Aqui. 1, 2 e 3. Certo? Aí, aqui, nós vamos entrar na parte oval do trabalho, né? Então, a partir daqui, eu já começo a fazer 2 correntinhas, mas você vai ver na sua tensão de pontos se vai precisar fazer 2 correntinhas ou se com apenas uma vai dar certo. Aqui, eu já faço 2 correntinhas. Aí, eu vou entrar no primeiro espaço aqui dos bloquinhos de 2 pontos altos. Aqui no primeiro espaço, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E faço 2 correntinhas. Vou pro próximo espaço. Vou fazer aqui 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntinhas de separação. Novamente. 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação. Novamente. 1, 2 e 3 pontos altos e 2 correntinhas de separação. Vamos aqui pro próximo espaço, novamente. 1, 2 e 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação. E nós já vamos entrar aqui na parte reta do trabalho novamente. E aqui na parte reta, vamos fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Aqui na lateral, gente, não há necessidade de ser 2 correntinhas, basta uma. Vamos seguir até aqui, a parte oval, onde tem os bloquinhos de 2 pontos altos, e aqui, novamente,
quando a gente fizer aqui esse último bloquinho bem aqui, a gente já começa a dar os aumentos de duas correntinhas, conforme a necessidade do seu ponto. Eu vou fazer o meu, vou fechar, quando chegar aqui no final eu volto com vocês. Fazendo aqui os bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha e vou separar com 2 correntinhas aqui. Vou mostrar agora para vocês aqui, cheguei aqui no final dessa carreira, vou mostrar para vocês como eu faço o fechamento da minha carreira. Faço da seguinte forma, eu venho aqui na terceira correntinha, não fiz correntinha de separação nesse último espaço. Venho aqui, fecho com ponto baixíssimo. Vou introduzir a agulha aqui, puxar a linha, fazer um ponto baixo. Eu faço mais 2 correntinhas e laço novamente e completo aqui mais 2 pontos altos. Ai, balancei aqui o celular. Fazendo aqui, ó, meu primeiro bloquinho. E aí, eu sigo fazendo os próximos bloquinhos, né, do trabalho que eu estiver fazendo. Geralmente, quando eu tô fazendo o tapete redondo, ou assim, retangular de bloquinho, eu sempre faço o fechamento da carreira, o início da próxima carreira, dessa forma. Se vocês acharem interessante, vocês podem fazer assim, ou vocês podem fechar aqui e seguir com pontos baixíssimos até o próximo espaço. Muito bem, essa carreira aqui que nós vamos fazer agora é idêntica à carreira anterior. Vamos fazer apenas bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente aqui na lateral e aqui na parte oval, conforme a necessidade, vamos separar com 2 correntinhas a partir daqui. Quando você vai fazer esse último bloquinho aqui nesse espaço da lateral, e aqui o próximo bloquinho já vai ficar sobre os 2 pontos altos aqui. Então, a partir daqui, você já vai fazendo 2 correntinhas de separação. 2 correntinhas de separação até chegar aqui nesse último espaço. Quando você fizer esse bloquinho aqui, que você já vai estar entrando na lateral, você já vai fazendo novamente apenas uma correntinha de separação. Vamos colocar 2 correntinhas de separação apenas nesse espaço aqui de bloquinhos da parte oval, né, do nosso trabalho. Fiz aqui a minha parte oval do trabalho e ficou um total de 7 espaços com 2 correntinhas. O primeiro eu fiz aqui, sobre esse primeiro bloquinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaços com 2 correntinhas. Desse lado de cá e do lado de lá vai ser a mesma coisa, gente. E lembrando que você vai fazer esse aumento se for necessário, de acordo com a sua tensão de ponto. Se não for, você vai fazer aí somente uma correntinha e os bloquinhos de 3 pontos altos na volta toda. Eu vou terminar a minha volta, vou fechar essa volta e aí venho com vocês. Terminei aqui a minha volta e eu vou cortar meu fio e vou trocar de cor. Você vai fazer aí com as cores que você tiver, né? Talvez você queira, depois dessa base aqui, você vai fazer apenas de uma única cor até chegar no bico. Mas, enfim, eu vou trocar porque, como vocês viram, eu tô fazendo com as sobras. E olha aqui o que sobrou. Então, não dá mais uma volta. Então, eu vou cortar meu fio e mudar para outra cor. Eita, que os passarinhos estão felizes, tá vendo? Não sei se tá pegando aqui. Ó. Tomara que isso não dê direitos autorais. Já pensou, gente? Dá direitos autorais o canto dos pássaros? É difícil, né? Bom, vamos lá. Terminei aqui a volta, cortei meu fio e eu fechei desse lado de cá. Fechei desse lado de cá. E agora, eu vou começar com o outro fio do lado de cá. Vou começar desse lado aqui. E, novamente, nós vamos fazer aqui os bloquinhos. Prendi aqui, mais 2 correntinhas.
Vamos fazer aqui os bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha na parte lateral. E nessa volta aqui, nós vamos começar a dar os aumentos em leque, né? A primeira carreira que vai ter aumentos em leque, lá na parte oval. Vou fazer 4 aumentos, 2 de um lado, 2 de um outro. Aí, aqui é só prestar atenção direitinho onde é que vai ficar os aumentos, para não haver problemas. E vamos seguindo aqui, fazendo os nossos 3 pontos altos, separados por uma correntinha aqui na parte lateral, até chegar aqui na nossa parte oval, onde nós vamos dar os aumentos necessários. Muito bem, aqui mais uma correntinha, vamos para o último bloquinho. Desse lado aqui, 2 e 3. Aqui nós já vamos estar entrando na parte oval do trabalho. Aqui, a partir daqui, veja bem, aqui tem 2 pontos altos aqui da base, de florzinha, aqueles bloquinhos de 2 pontos altos. Aqui tem um espaço e aqui tem um bloquinho. A partir daqui, eu já dou o aumento de 2 correntinhas. E aqui, nesse próximo espaço, que tá sobre esse primeiro bloquinho, que fica aqui entre os 2 bloquinhos de ponto alto da base, os bloquinhos de 2 pontos altos, aqui nós já vamos dar o aumento em leque. Vamos fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Fica assim um leque. Aí, aqui, 2 correntinhas de separação, e no próximo espaço, vamos dar mais um aumento. 2 pontos altos, 1, 2, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos, bem aqui. 2 aumentos, certinho? 2 correntinhas de separação. E agora, nesse espaço aqui, que é exatamente o espaço no meio aqui, central, nós não vamos dar aumento nele. Nós vamos fazer simplesmente um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação. E nesses 2 espaços aqui, nós vamos fazer novamente mais 2 aumentos, 2 leques de 2 pontos altos, 1, 2, 2 correntinhas de separação no mesmo espaço, mais 2 pontos altos, 2 correntinhas de separação, próximo espaço, 1, 2, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. 2 correntinhas de separação, que é essas mesmas 2 aqui, antes do primeiro aumento, e aqui nós vamos novamente iniciar os bloquinhos da lateral de 3 pontos altos, separando apenas com uma correntinha. Vou fazer aqui até chegar aqui no final. Quando chegar aqui, eu venho para mostrar para vocês a marcação de onde nós vamos fazer novamente o aumento do mesmo jeito que nós fizemos desse lado aqui. Olha só, gente, fiz aqui na lateral um total de 8 pontos altos separados por uma correntinha. Fiz aqui os 8 grupinhos, né, de 3 pontos altos separados por uma correntinha. E a partir daqui já vem os aumentos. E nós vamos fazer aqui desse lado exatamente o que fizemos do lado de cá. Os 4 aumentos em leque e aqui no meio, aqui no centro, apenas um bloquinho de 3 pontos altos. Sempre separado por 2 correntinhas aqui nessa parte oval.
Eu vou completar aqui esse lado, fechar a minha volta e venho com vocês. Fechei aqui a minha carreira, já cortei meu fio, fechei a carreira do lado de cá e tô iniciando a próxima volta com a nova cor do lado daqui. E essa volta, aqui é a base. Eu vou contar a base até aqui, né, o verdinho. Então, esse aqui é a base. Essa volta que nós vamos fazer agora é a volta de número 4, depois da base. 1, 2, 3, aí vai ser a volta de número 4. A volta de número 4 e a volta de número 5, elas são fechadas exclusiva e unicamente de bloquinhos de 3 pontos altos separados por correntinhas. Uma correntinha nas laterais e na parte oval, 2 correntinhas. Então, vocês vão vendo aí aonde a tensão de pontos de vocês permite que seja 2 correntinhas ou não. Então, vão ser as próximas 2 voltas fechadas apenas de bloquinhos de 3 pontos altos. Eu vou fazer os meus e eu volto com vocês. Aí, aqui na parte lateral, vocês podem começar a dar os aumentos, se for necessário no ponto de vocês, a partir daqui, ó. A partir desse bloco, vocês vão fazer esse bloquinho aqui antes do aumento, aí faz esse bloquinho, aí já começa a fazer 2 correntinhas. Aí vai fazendo até chegar aqui. Quando você fizer aqui o bloquinho aqui dentro desse último aumento, depois desse bloquinho você faz 2 correntinhas e em seguida passa a lateral fazendo apenas uma correntinha, né, de separação. Eu vou fazer as 2 próximas carreiras, que é a carreira de número 4 e a carreira de número 5, e aí eu volto com vocês. Terminei aqui as minhas voltas e eu cheguei aqui na volta de número 6, depois da base de florzinha. Cheguei aqui na minha volta de número 6. E aqui eu já comecei a fazer os bloquinhos separados por uma correntinha. Vou seguir aqui fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos. Três pontos altos separados por uma correntinha até a gente chegar aqui, onde nós vamos começar os nossos aumentos. Nessa volta, que é a volta de número 6, depois da base, nós vamos dar um total aqui, na parte oval, nós vamos dar um total de 8 aumentos, ou seja, 8 leques iguais a esse. E o primeiro leque, ele vai ficar justamente nesse espaço aqui, ó, que dá certinho em cima do primeiro leque de aumento aqui de baixo. Tem esse primeiro leque, um bloquinho e um espaço. Aqui nós vamos começar. E a partir daqui, nós vamos fazer 8 leques de 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, e separar 2 correntinhas de um leque para o outro. Vou fazer aqui 2 correntinhas, que já tô entrando na parte oval, e vou fazer aqui o primeiro aumento, fazendo 2 pontos altos, 2 correntinhas, talvez vocês não percebam, mas essa linha aqui, ela não desliza muito bem na agulha. Essa linha amarela aqui tava muito boa. Essa aqui também. Essa aqui não tá muito boa, não. Mas, vamos lá. Não tem problema, é assim mesmo. Fiz aqui o primeiro leque. Sobre o leque aqui de base, olha só. Certinho aqui. E 2 correntinhas de separação. E vou seguir fazendo aqui mais 7 leques iguais a esses. Iguais a esse primeiro que eu fiz, em cada um dos espaços, sem pular nenhum, até completar um total de 8 leques separados por 2 correntinhas. Vou fazer mais uma vez aqui,
2 pontos altos, 2 correntinhas, e no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. 2 correntinhas de separação de um leque para o outro, e vou seguir fazendo até completar aqui nessa lateral um total de 8 leques. Aí, eu volto com vocês. Terminei aqui e vejam só que facilidade é para a gente se localizar nos aumentos dessa peça. A partir aqui desse aumentozinho de base, faço o primeiro sobre ele e vou seguindo fazendo 8 leques, 8 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o 8º aumento termina justamente sobre esse último aumento aqui, ó, de leque aqui da base, dos 4 aumentos que eu fiz aqui embaixo. Agora, o que que a gente faz? Segue aqui a lateral, fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha, até chegar aqui. Quando chegar aqui, que é sobre esse leque de aumento embaixo, nós vamos começar a fazer os leques novamente, fazer aqui um total de 8 leques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e o 8º leque vai terminar justamente aqui sobre esse último leque aqui da base. Então, eu vou seguir fazendo aqui e fazer meus leques aqui na lateral. Terminou aqui esse aumento, a gente completa a volta e vamos para a próxima volta. Eu vou fechar a minha volta e venho com vocês. Fechei aqui a volta de número 6. E agora, as próximas 5 voltas, elas vão ser fechadas apenas de bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. As próximas 2 voltas, na minha tensão de pontos, eu vou fechar apenas, vou fazer apenas com uma correntinha de separação, porque aqui na parte oval já foi dado todos esses aumentos. Então, para não começar a amontoar pontos, o que que eu vou fazer? Vou fazer 2 voltas, as 2 voltas seguintes, apenas bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. E na quarta volta, na terceira volta, aliás, eu já vou ver se vai pedir aumento aqui ou não. E vocês façam o mesmo. Então, a partir aqui dessa volta, dos 8 aumentos, nós vamos fazer aí mais 5 voltas, apenas de 3 pontos altos separados por correntinha. E depois disso, já vamos começar o bico. Eu vou fazer as minhas 5 voltas e venho com vocês. Voltando aqui, terminei as 5 carreiras aqui depois aqui do nosso aumento. Fiz aqui as 5 carreiras. Agora, já prendi aqui o outro fio, que eu vou usar agora esse caramelo. Já dei um nozinho aqui nele, no meio aqui do trabalho. Dei um nozinho aqui e agora nós já vamos começar a fazer a parte do bico. Nesse meio tempo, perdi o restante da minha unha. A que tava quebrada, quebrou de uma vez. Bati a unha ali e acabou quebrando, tive que tirar. Depois eu arrumo direitinho, passar a serrinha. Bom, vamos lá. Já prendi com um nozinho, agora eu vou fazer aqui a primeira laçadinha, uma, aí 2, 3. E mais uma para ser a correntinha de separação. Vou laçar novamente, voltar dentro desse mesmo espaço e fazer mais um ponto alto. Uma correntinha de separação, volto no mesmo espaço, mais um ponto alto. Uma correntinha de separação, volto aqui no mesmo espaço e mais um ponto alto. Uma correntinha de separação, volto aqui e faço mais um ponto alto. Uma correntinha de separação, vou dar uma ajustada aqui, volto dentro do mesmo espaço, mais um ponto alto. Ficando aqui dentro com um lequezinho,
de 6 pontos altos separados por uma correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, venho direto aqui, sem correntinha, sem nada. Faço um ponto baixo no próximo espaço, laço novamente e aqui vou fazer novamente 6 pontos altos separados por uma correntinha. 2, uma correntinha, um ponto alto. Só colocar meu suporte aqui. Prontinho, coloquei meu suporte aqui para poder trabalhar melhor com o meu barbante. Aqui já foram 3, agora 4, uma correntinha. Agora mais um ponto alto. Ficamos total de 5 pontos altos, uma correntinha e agora o último ponto alto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos direto aqui para o próximo espaço, prendemos um ponto baixo. E essa volta vai ser apenas isso. 6 pontos altos separados por uma correntinha em um espaço, no próximo espaço, um ponto baixo. Vamos seguir assim por toda a volta. Quando chegar aqui para fechar, eu volto com vocês. Prontinho, terminei aqui a minha volta, fiz os leques em todos os espacinhos, né? Um espaço com leque, um espaço com ponto baixo. E agora, vou chegar aqui e fechar aqui na terceira correntinha. Deixa eu colocar aqui o meu... Ai, tive que atender aqui uma ligação, mas agora foi, já passei aqui. Aí, aqui fechar com um ponto baixíssimo. E agora, eu vou cortar esse fio para colocar a próxima cor. Terminei, cortei meu fio, fiz o arrematezinho, agora já prendi aqui, ó. Eu vou usar esse barroco aqui, que é o flor, e já dei aqui um nozinho, já coloquei aqui uma laçadinha na agulha. Aí, nós vamos começar a trabalhar aqui esses pontos aqui do leque. Então, vamos pegar aqui, a agulha o barbante já tá aqui na agulha. Vamos passar, vir aqui por trás, nesse espaço. Vamos passar a agulha por frente desse primeiro ponto, puxar a linha lá de trás, e aqui nós vamos fechar um ponto baixo, assim. Mais uma correntinha, esse aqui vai ser o ponto alto. Mais uma correntinha, e vai ser a correntinha de separação. Laçada na agulha, vamos passar, introduzir lá por trás, passar a agulha pela frente do ponto, puxar aqui pra trás e fazer um ponto alto normal aqui, ó. Pronto. Uma correntinha de separação, laçada na agulha, introduz lá por trás, puxa pela frente do ponto e faz o ponto alto. Fizemos aqui pelos 3 primeiros pontos altos. 1, 2, 3. Nesse espaço aqui, nós vamos fazer, nessa correntinha aqui do meio, nós vamos fazer um ponto alto normal aqui nesse espaço. Somente isso. Uma correntinha de separação. Aí, aqui eu esqueci de colocar a correntinha de separação, gente. Aqui. Uma correntinha de separação, vem aqui no meio e faz um ponto alto normal. Assim, uma correntinha de separação. Novamente, laça e vai passar por trás desse ponto aqui. Puxa lá pra trás e faz o ponto alto. Uma correntinha de separação. Novamente, vamos abraçar o ponto aqui por trás, puxar aqui a laçadinha, mais um ponto alto. Uma correntinha de separação. Vamos passar por aqui, puxar e mais um ponto alto. Tá vendo aí como é que vai ficando? Muito lindo esse ponto. Agora, vamos laçar 2 vezes para fazer um ponto alto duplo. 2 laçadas na agulha. E nós vamos vir bem aqui, nesse bloquinho bem aqui,
e vamos pegar esse ponto aqui. Aqui nós vamos fazer diferente, nós vamos introduzir a agulha pela parte da frente e passar aqui por trás. O ponto vai ficar dessa forma aqui. Vamos introduzir a agulha dessa forma. Aí, nós vamos puxar aqui o fio e vamos tirando as laçadinhas. E você vai afrouxando para não repuxar. Vamos tirando aqui as laçadinhas assim, ó. Então, 3 vezes. Vai ficar assim, um ponto alto em relevo. E daqui é só laçar e continuar fazendo aqui, abraçando novamente os pontinhos, né? Ai, gente, deixa eu arrumar aqui. Abraçando novamente aqui os pontinhos por trás, puxando aqui e fazendo os pontos altos aqui por trás, sempre separando com uma correntinha. Novamente aqui, puxa aqui por trás, faz o ponto alto, uma correntinha de separação, novamente aqui por trás, o ponto alto, a correntinha de separação, e bem aqui no meio, fez 3 pontos altos, bem aqui no meio, um ponto alto normal. Seguimos. Vou fazer só mais uma vez para fazer esse ponto em relevo. E é só isso, essa volta, gente. Esses pontos altos aqui, o ponto alto em relevo ali no meio. E fecha a volta, somente isso. Aí, aqui não temos correntinha de separação. Vamos aqui pegar esse pontinho, eu levantei muito. Esse pontinho aqui desse bloquinho, pontinho do meio desse bloquinho, vamos lá, 2 laçadas na agulha. Vamos vir aqui, introduzir a agulha aqui por trás, dessa forma aqui, aqui. Vamos puxar aqui nosso fio e vamos tirando as laçadinhas. Tira uma laçadinha, tira 2 laçadinhas, tira 3 laçadinhas, certinho? Pronto. E esse aqui é o padrão que nós vamos fazer por toda essa volta. Eu vou fechar minha volta com esse padrão e venho com vocês pra gente fazer a última volta, que vai ser a volta do picô. Completei a minha volta, gente, já completei aqui todos os leques. E já fechei aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu já vou cortar esse fio para vir com o outro fio e fazer o picô para encerrar nossa peça. Cortei aqui o meu fio, vou mostrar aqui para vocês como é que tá ficando a peça até aqui. Olha só que legal que tá ficando. E agora, eu vou passar esse aqui, acredito que vai dar, só para fazer o picô. Já prendi aqui o meu barbante na agulha aqui com um nozinho. E nós vamos vir aqui nesse primeiro espaço, né, de correntinha, entre um ponto e outro. Vamos vir aqui, vamos fazer um ponto baixo, 2 correntinhas, 1, 2. Vamos introduzir aqui a agulha nessas 2 laçadinhas aqui, do ponto baixo, e fazer outro ponto baixo. Opa, passar por dentro de todas as linhas para não ficar esse repuxado. Prontinho. Fizemos aqui o primeiro picô. Agora, vamos para esse próximo espaço. Vamos introduzir aqui um ponto baixo, 2 correntinhas. Voltamos aqui, essas 2 laçadinhas, fazemos mais outro picô. Agora, nós vamos pular esse espaço aqui. Vamos pular e vamos nesse ponto alto aqui. E sobre ele, nós vamos fazer um picô de 3 correntinhas. Um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas. Voltamos aqui nessas 2 laçadinhas de baixo. E fazemos o ponto baixo.
Fechou o nosso picô. Agora, seguimos fazendo mais um picô no próximo espaço. 2 correntinhas. Se você quiser fazer com 3 correntinhas e fazer esse picô maior de 4 correntinhas, também pode, fica a critério seu. Aqui, mais um ponto baixo, 2 correntinhas, passa a agulha aqui nas 2 laçadinhas e... eita... Passa aqui nas 2 laçadinhas, puxa o seu fiozinho e tchuru, mais um picô. E aqui nesse último espaço, nós não vamos fazer picô, vamos fazer apenas um ponto baixo. E vai ficar desse jeito aqui. É esse o padrão que nós vamos usar para todos os leques. Eu vou completar os meus e volto. E para passar de um leque para o outro, nós vamos simplesmente passar direto. Aqui tá o próximo espaço, aqui é o primeiro ponto, aqui é o segundo ponto. Aqui é o primeiro ponto, aqui é o segundo ponto. Então, vamos direto aqui pro meio, entre os dois. Fazemos aqui o ponto baixo e já vamos fazer o picô. E repetir exatamente o padrão que nós fizemos, né? Aqui. Fazer exatamente isso. Vai ser isso toda a volta. Eu vou completar a minha e venho para finalizar o vídeo com vocês. Muito bem, peça finalizada por aqui, gente. Completei a minha última volta, fechei, fiz o fechamento, cortei o meu fio e prontinho a nossa peça. Eu fiz aqui usando as sobrinhas que eu tinha, né? Precisei usar aqui esse barroco flor para dar aqui esse contraste nas cores. E é isso para a aula de hoje, gente. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam esse vídeo, que vão produzir aí as peças de vocês. Desejo a todos ótimas vendas, que Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau! E eu fiz de novo, dei tchau antes de completar as informações. O peso da peça ficou em 264 gramas e ficou medindo 67 de comprimento por 45 de largura. Isso foi o que ficou na minha tensão de pontos. Agora sim, tchau, tchau e até o próximo vídeo, se Deus quiser.